quando a gente fala em plataforma, né, a gente fala assim, cara, plataforma, isso não é uma coisa contemporânea, não é uma coisa do século XXI. Depende do que você considera como plataforma. Hoje em dia, né, a gente tem uma discussão de ideias muito intensa em plataformas digitais. Então, a gente tem uma discussão muito intensa das ideias no Facebook, a gente tem uma grande discussão de ideias no Twitter. Então, são plataformas digitais onde as pessoas buscam expressar suas ideias e outras pessoas contrapõem essas ideias. Quando a gente pensa o iluminismo, a gente também tem plataformas, só que não são plataformas digitais, são plataformas analógicas. Tá? Então, como vai ser feito esse debate aqui dentro da lógica iluminista? Isso vai estar sendo feito através de livros e debates. Livros e debates. Esses debates normalmente se davam em cafeterias. As pessoas se reuniam em cafeterias para fazer a leitura de livros e discutir as ideias contidas nesses livros. Tá? Então, a gente tinha aqui uma plataforma que nós consideramos analógica, diferentemente do fórum de hoje, que é feito em plataformas digitais. E isso aí é um fator bastante importante para a gente poder pensar. Tá? Então, qual era o conteúdo desses livros e desses debates? O que estava sendo discutido nesses livros e nesses debates? Eles estavam discutindo o modelo político, eles estavam discutindo o modelo social e eles estavam discutindo o modelo econômico que vigorava na época. Então, o que era vigente na época? O que era vigente no final do século XVII ao longo do século XVIII? No modelo político, a gente tinha o absolutismo. No modelo social, a gente tinha uma sociedade baseada em privilégios de nascimento. Então, o que definia a sua posição social era a família na qual você nascia. Então, a gente tinha uma sociedade dividida em 3 estamentos. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, o povo, que normalmente compunha a maioria da população. Então, o primeiro e segundo estado eram privilegiados, recebiam isenções estatais, recebiam pensões do governo, muitas vezes viviam dentro do Palácio Real. E quem pagava tudo isso? O povo. Não mudou muito, não. Então, partindo desse princípio, o que a gente nota é que quem nascesse numa família nobre normalmente tinha condições econômicas, quando queria, de entrar no clero, assim como quem nascesse no povo ia morrer no povo. Por quê? Independente do que você fizesse ao longo da sua vida, o que determinava a sua posição social entre privilegiados e não privilegiados era a família na qual você nascia. Então, questionou-se isso também, conforme a gente vai observar, e o modelo econômico na época, que era baseado no que a gente chama de mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas pelos reis absolutistas. Então,
Um rei que é absoluto é um rei que tem um controle sobre tudo, inclusive sobre a economia. Então, essa economia era fortemente marcada pela intervenção estatal. Quem controlava o conjunto econômico era o Estado. E você justificava a autoridade do poder real através da teoria do direito divino do jeito. Então, defendia-se a ideia de que o rei ele era iluminado por Deus e contestar o rei era a mesma coisa que contestar o próprio Deus. Porque toda decisão que o rei tomasse seria a mesma decisão que Deus tomaria se estivesse no lugar dele. Então, contestar o rei, contestar Deus, te leva ao inferno. Como o pessoal não estava muito afim de ir para o inferno, tendia a acatar as ordens do rei. Então, basicamente, era isso que estava sendo debatido. Estava se discutindo se isso era o melhor para o desenvolvimento dos países. E aí chega-se à conclusão que não. Só que, hoje em dia, a gente vê muita gente fazendo críticas aos modelos políticos que a gente tem, ao formato econômico, à organização social e tudo mais. Entretanto, a gente observa que as pessoas só reclamam. Elas não propõem ideias de melhora, não propõem possibilidades de solução. É diferente desse período. Esse período aqui, essa galera que vai estar escrevendo o livro, essa galera que vai estar participando desses debates, eles vão estar criticando essa estrutura, mas eles vão estar propondo algo para substituir. Tá? Então, a gente nota que aqui a gente vai ter o desenvolvimento do que ficou conhecido mais tarde como liberalismo. Tá? E essa ideia liberal ela é muito pautada nos direitos naturais da sociedade, do homem. E quais seriam esses direitos naturais? Direito à igualdade, ou seja, contraspõe-se a essa sociedade de privilégios que a gente está analisando aqui, a liberdade, que contrapõe-se a esse modelo de governo absoluto e a essa lógica econômica mercantilista marcada pela intervenção estatal, pelo direito à vida, pelo direito da defesa da propriedade adquirida. Então, quando você tem essa difusão de ideias baseada nos direitos naturais da sociedade, você vai colocar em xeque toda essa estrutura. E, obviamente, que as pessoas que se sentem lesadas ou prejudicadas por essas ideias, que eram vigentes, que estavam vigorando, obviamente vão passar a defender essas ideias liberais com base nos direitos naturais. A Sandy está perguntando se falar de liberalismo é necessariamente falar de democracia. Não necessariamente, tá? O que acontece é o seguinte, aqui no século XVIII mesmo, quando se estava falando em liberalismo, tá? O John Locke, o Montesquieu, esses caras, eles defendiam uma lógica de política liberal, ou seja, onde a sociedade, os membros da sociedade, têm o direito de participação política. Tá? Normalmente, eles defendiam a formação de um órgão representativo, um parlamento, tá? Para que esse parlamento pudesse elaborar propostas que seriam colocadas em práticas pelo rei. A grande questão é, quem teria acesso a esse parlamento? E aí chegava-se à conclusão, na lógica do Montesquieu e na lógica do Locke, que somente as pessoas que tinham renda suficiente, tá, teriam condições de participar da política. Porque essas pessoas que tinham renda suficiente,
elas poderiam necessariamente fazer o quê? Elas poderiam ter tempo livre para poder estudar, aprofundar, conhecer mais e aí sim participar desses debates. Então, eles propunham a ideia do voto censitário. Ou seja, você determina um padrão de renda mínima para que as pessoas possam participar da política. Então, partindo desse princípio, partindo dessa lógica, o que a gente vai observando é que você não tem aí um ambiente democrático. Tá? Porque somente quem tem grana pode participar do processo político. Tá? Quem destoava disso, dentre os filósofos iluministas, era o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele propunha uma participação ampla da sociedade, inclusive incluindo os trabalhadores, que não teriam essa renda necessária dentro da lógica do voto censitário. Então, baseado nas ideias do Rousseau, na segunda fase da Revolução Francesa, inclusive, foi proposto, né, o voto universal masculino. Ou seja, todos os homens, independente da quantidade de dinheiro que tivessem, deveriam poder participar do debate político. Tá? Então, essa lógica do Rousseau, ela se aproxima mais do ideário democrático. Tá? Por quê? Independente da quantidade de grana que tiver, a pessoa vai poder participar da política. Mas o pensamento que mais vigorava junto a esses pensadores iluministas não era uma lógica democrática, não. Era uma lógica liberal, mas pautada no desenvolvimento de uma política censitária, onde só quem tinha um padrão econômico alto, eles acreditavam, tinham condições de ampliar seus conhecimentos e, consequentemente, poder discutir o debate do que seria melhor para a sociedade. Tá bom? Então, é liberal, mas não necessariamente democrático. Beleza, Sandy? Então, vamos dar sequência aqui. Tá? Então, partindo desse princípio, é esse o campo ideológico que estava sendo discutido. Os monarcas tentando manter essa estrutura, apoiado pelo clero e pela nobreza, e a burguesia discutindo como alterar isso aqui, como alterar esse campo de ideias aqui. Tranquilo até aí? Então, vou fazer o seguinte. Eles estão com a lista lá, galera? Calma. Então, eu passei para vocês uma listinha, né, com algumas questões. Vamos resolver as 3 primeiras questões com base no que a gente falou, tá? E aí a gente dá sequência à nossa vida aqui para as outras coisas que a gente tem que falar. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto de apoio, ele serve para as 2 primeiras questões. Diz aqui, o texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem, no estado da natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará seu império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado da natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamam de propriedade. Então, esse texto de John Locke aí, analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento A, do liberalismo, B, do socialismo utópico, C, do absolutismo monárquico, D, do socialismo científico e do anarquismo. No caso, vocês marcariam o que nessa daí? Joga aí no chat para eu ler agora, ver aí o que vocês estão marcando.
Vamos embora, se mexe aí, senão vocês vão dormir. Maria Eduarda marcou letra A, Letícia letra A, Iago letra A, Heloísa letra A. Show de bola, todo mundo vai no A. Tá lógico, no pensamento liberal. O Locke, ele está falando sobre esses direitos naturais aqui, ó. Direito, a ideia de igualdade, liberdade, direito à vida e a defesa da propriedade. Então, o Locke, ele é um grande defensor desse tipo de pensamento. Ele é um grande defensor dos direitos naturais. Só vou fazer uma observação aqui que é importante, é que na lógica do Locke, para que isso aqui seja mantido, preservado, é necessário que você tenha o quê? É necessário que você tenha um Estado constituído. Mas esse Estado só existe porque a sociedade quer que ele exista. Por quê? O homem, de acordo com Locke, prefere viver em sociedade, em grupo, até porque é mais seguro para ele. Então, dentro dessa ótica, para que ele viva em grupo, é necessário que haja uma instituição que seja a reguladora dessa sociedade para que esse grupo de pessoas vivam dentro de um ambiente de harmonia social. Tá? Então, partindo desse princípio, na lógica do Locke, existe um Estado, sim. Esse Estado ele só existe porque o homem quer que ele exista, porque o homem abre mão de parte da sua liberdade, porque ele prefere viver em sociedade. Esse é o pensamento lockeano. Mas seguindo aqui, número 2. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a existência do governo como poder oriundo da natureza, b, a origem do governo como uma propriedade do rei, c, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana, d, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos, e letra E, o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. O que vocês marcariam nessa daí? Rapidinho aí. Vamos lá. Se mexe aí. Letra D. Dado. Iago, Sandy, Maria Eduarda, Letícia. Geral de dado? Perfeito. É isso aí, ó. É um Estado que garanta os direitos naturais da sociedade. E o Locke é mais longe. Ele apontava que se o Estado não garantisse os direitos naturais da sociedade, essa sociedade ela tinha o direito e o dever de se mobilizar, promover uma revolução, derrubar esse Estado e colocar um outro Estado que garantisse esses direitos naturais da sociedade. O que de repente pode estar passando na cabecinha de vocês é o seguinte: Cássio, mas espera aí, esses caras estão escrevendo essas coisas bombásticas aí, criticando um rei que se prediz absoluto, né? Beleza, esse rei não fazia nada, não? Tinha liberdade de expressão, podia falar o que quisesse, que a gente fala lá no Twitter? Obviamente que não, gente. Não podia não, tá? A grande questão é que essas pessoas, elas faziam esses debates às escondidas. Às escondidas. Porque se o rei descobrisse que estava tendo uma reunião para confabular contra ele, fatalmente essa galera seria presa e talvez morta. Beleza? Mas vamos lá, para a questão de número 3. A 3 diz o seguinte: os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. O conjunto de direitos a qual o texto se refere inclui a. Voto secreto e candidatura em eleições. B. Moradia digna e vagas em universidade. C. Previdência social e saúde de qualidade. D. Igualdade jurídica e liberdade de expressão. E. Filiação partidária e participação em sindicatos. O que o texto se refere? Responde aí rapidinho.
Vamos lá, vamos lá. Letra D. Dado. Todo mundo está colocando letra D. Perfeito. Eu também marco letra D, professor. Oi, letra D? Perfeito. Letra D, conforme a gente apontou aqui. Então, galera, ó, pensamento iluminista, a maior parte das questões vai girar em torno disso aqui, ó. Você não pode esquecer dessas ideias aqui que estão vinculadas ao liberalismo. A não ser que seja uma questão que vai cair para o liberalismo econômico. Aí você tem que lembrar que eles estão criticando o mercantilismo, que é baseado na intervenção estatal. Então, ó, o liberalismo econômico, e temos aí como grande nome o Adam Smith, vai estar apontando para a gente o quê? Vai estar apontando para a gente, basicamente, que não deve intervir, o Estado não deve intervir na economia. Então, sem intervenção estatal. Então, basicamente, eles pregam a ideia da livre concorrência e da livre iniciativa. Só lembrar daquela frase clássica dos franceses. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Deixar e fazer é a livre iniciativa. A pessoa é livre para produzir o que ela quiser. Laissez-passer, deixar e passar, é a livre concorrência. A não criação de impostos sobre produtos importados, gerando uma competição que, aos olhos dos iluministas, é bastante favorável. Por quê? Uma competição, ela leva ao desenvolvimento. Seria basicamente essa a ideia pregada aqui pelo liberalismo econômico. Tá? Então, ele permeia por isso, e por isso critica o mercantilismo. Tá certo? Então, Cássio, se não é o governo que vai intervir na economia, quem vai regular a economia? De acordo com Adam Smith, o próprio mercado, baseado na lei da oferta e da procura. Basicamente, seria isso. Então, pelo campo político e aqui pelo campo econômico. Alguma dúvida até agora, galera? Se tiver alguma dúvida, joga aí que a gente vai passar para uma segunda parte da aula agora. Alguma dúvida? Não? Então vamos que vamos. Tá filmando só essa parte aqui do quadro? Tá filmando essa também? Tá filmando até a letra D lá, do C. Até o D do C, né? Faz um risco no D assim. Aqui. Tá bom? Isso. Show de bola, então. Então, queridos, vamos passar para a segunda parte da aula. Já falamos um pouquinho do campo das ideias, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da prática dessas ideias, da implantação dessas ideias. E como o nome já diz, né, a ideia é algo ideal, tá? Então é algo que alguém idealizou, pensou como algo perfeito, né? Porém, na hora de praticar, a ideia vai se acomodando às práticas. Até porque eu posso pegar o John Locke e entender de uma forma, você pode pegar o John Locke e entender de outra forma, e aí, na hora de aplicar, a gente vai aplicar de forma diferente. Eu posso estar levando em consideração ao local onde está sendo aplicado. Então, a ideia liberal aplicada nos Estados Unidos, talvez não vai ser aplicável no Brasil. Por quê? Porque as características econômicas, culturais, democráticas, tudo isso é bastante o quê? Diferente. Então, também tem a ver com as características geográficas, econômicas e sociais dos locais. Então, basicamente, quando a gente fala, e aí eu vou usar um pouquinho o nosso amigo Eric Hobsbawm, quando o Eric Hobsbawm escreve A Era das Revoluções, ele está falando basicamente, né, vou botar aqui, esse cara é muito citado em prova, tá, galera?
Eric Hobsbawm, historiador inglês, faleceu há pouco tempo e é conhecido como historiador das eras. Então, ele escreveu Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Impérios e também a Era dos Extremos. Então, é um dos historiadores que é muito citado nos vestibulares em geral e no Enem principalmente. Então, esse livro do Eric Hobsbawm, ele faz menção às revoluções do século XVIII e XIX. Tá? A gente vai incluir aqui uma revolução do final do 17, tá? Para a gente pensar um pouquinho ela. Vamos falar um pouquinho das revoluções do século XVIII, mas não teremos tempo hábil de entrar nas revoluções do século XIX. Seria inviável fazermos isso. Tá? Então, quando eu penso em uma revolução importante no final do 17, a gente está falando da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa ocorreu na Inglaterra entre 1688 e 1689. Primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui é o parlamento se sobrepôs ao rei. O parlamento se sobrepôs ao rei. Primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é o seguinte. Primeiro ponto é que a Inglaterra já se diferenciava das outras monarquias europeias desde o século XIII. Em 1215, devido a uma forte pressão da nobreza inglesa, já existia na Inglaterra um parlamento. Então, quando o rei inglês queria aumentar impostos na Inglaterra, ele tinha que consultar os representantes da sociedade. Isso só existia na Inglaterra. Nos outros lugares existiam conselhos reais. E qual a diferença de um conselho para um parlamento? O parlamento, ele tem o poder de vetar as decisões do rei. Tá? E o conselho dá ideias que o rei segue se ele quiser. Então, no caso da Inglaterra, o parlamento inglês, ele aparece para a gente aí desde o século XIII, desde 1215. Porém, a gente nota que no século XVII, esse parlamento foi fechado algumas vezes pela monarquia, pela dinastia Stuart. Então vai ter uma galera muito revoltada com isso. Não é à toa que a Inglaterra passa por duas revoluções do século XVII. A Revolução Puritana, entre 1642 e 1649, e a Revolução Gloriosa, de 88 a 89. Então, quando a gente diz que a Revolução Gloriosa ela coloca o parlamento acima do rei, é porque essa revolução gerou um documento chamado Bill of Rights. E essa Bill of Rights ela vai estabelecer a monarquia parlamentar inglesa. Aí a gente, para facilitar a ideia, a gente diz que na monarquia parlamentar o rei reina, mas não governa. Reina, mas não governa. O que isso quer dizer? O rei está no trono, mas quem governa o país é o parlamento. A gente diz que o rei, ele é responsável, é o chefe de Estado, representa o país internacionalmente, mas o parlamento, né, o primeiro-ministro que comanda o parlamento, ele é o chefe de governo, já que o parlamento é o responsável por governar o país.
Então, isso foi estabelecido quando? Na Bill of Rights. Belezinha, galera? No final do 18, a gente vai ter outras revoluções importantes. E vai notar que as revoluções que vão acontecer no 18 acabam sendo reflexos da revolução do final do 17. Porque o pessoal começa a olhar para as mudanças que aconteceram na Inglaterra e começa a querer mudanças dentro do seu país, politicamente falando. Assim como também a gente vai ter uma transformação no caráter econômico. Por quê? Na Inglaterra, quando o parlamento assume o poder, o que a gente nota é que esse parlamento era eleito de forma censitária, ou seja, só quem tinha grana podia participar da política, e naquele momento a galera que mais tinha grana na Inglaterra eram os membros da burguesia. Era essa galera do povo. A burguesia está aqui, no terceiro estado. É uma galera que tem grana, mas não tem muita posição social. Eles vão ganhar posição social aqui. E como esse parlamento é controlado pela burguesia, quem está governando o país é a burguesia, e ela vai governar para si. E isso vai fazer com que a burguesia ganhasse muito mais dinheiro. E tendo muito mais dinheiro nas suas mãos, tornou possível o desenvolvimento da Revolução Industrial. Ou seja, o desenvolvimento da maquinofatura. Até então, o que era vigente na Europa era a manufatura. Mãos, fatura, fazer. Ou seja, fazer com as mãos, trabalho manual. Era o que vigorava. A Inglaterra vai trazer uma novidade sobre como produzir a maquinofatura. Fazer com máquinas. Ou seja, desenvolvimento da indústria. Então, você substitui o trabalho do homem pelo trabalho das máquinas. Cássio, o que isso impacta? Bom, impacta, primeiramente, no aumento da produção. Esse é um fator muito importante. Aumento da produção. Aumento da necessidade de matéria-prima, da necessidade por matéria-prima. E como a máquina ela está tomando o trabalho do homem, você está substituindo o trabalho manual pelo trabalho da máquina, até que as coisas se ajustem, você também teve um aumento no desemprego. Aí tu fala, pô, mas aí não é bom. A qualidade de vida do cara, do povo, vai diminuir. Porém, a gente tem que lembrar quem está à frente do país está preocupado com os seus interesses e não com os interesses do povo. Não é à toa que a gente vai ter uma série de manifestações trabalhistas em relação a essa mudança na forma de produzir. Então, essa revolução é uma revolução do final do século XVIII, que é diretamente ligada à Revolução Gloriosa. Uma outra revolução importante é essa aqui na América, a Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, 1776, é a declaração de independência deles. A gente nota que é importantíssimo, porque representa para a gente a primeira ruptura do pacto colonial. O que isso quer dizer? É a primeira colônia a se tornar independente. E o mais interessante, qual é a ideologia que vai motivar essas pessoas a iniciarem uma guerra contra a maior potência econômica e militar do mundo na época
para conseguir essa liberdade? As ideias do John Locke de defesa dos direitos naturais, que a gente falou mais cedo. Então, o que a gente nota é que é uma revolução pautada nas ideias lockeanas. E aqui você tem a primeira ruptura do Pacto Colonial. Documento importante produzido por isso aqui. Documento importante, Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida pelo Thomas Jefferson. Esse documento aqui é uma síntese das ideias lockeanas adaptadas para a realidade colonial das 13 colônias inglesas que vão se transformar, né, nos Estados Unidos da América. E, por último, outra revolução muito importante do final do século XVIII, nós temos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, de 1789, ela traz para a gente, simbolicamente, que isso vai estar acontecendo na França, não necessariamente em todos os lugares da Europa, mas como o absolutismo na França era o absolutismo mais forte que existia na Europa, representa para a gente o fim do absolutismo. O fim do absolutismo. Assim como também representa para a gente a elaboração de um documento muito importante, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É nesse documento aqui que vão estar sendo elaboradas, os princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, no âmbito bem amplo, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa, ou seja, liberdade, você pode abrir o leque aí, é no sentido bem amplo. Igualdade, igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, então isso representa para a gente o fim dos privilégios de nascimento. E a fraternidade. A fraternidade estava vinculada que os políticos que estavam envolvidos naquele processo deveriam fazer o quê? Deveriam necessariamente trabalhar no sentido de construir algo que era importante para todo o conjunto social. Para todo o conjunto social. Tá? Então, eles estavam se comprometendo em tomar decisões que estivessem acima dos seus desejos individuais, mas que fosse melhor para o conjunto social. Cássio, eles fizeram isso? Não, não fizeram. Dentro do processo revolucionário, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, de acordo com o seu posicionamento político. Iago está perguntando quem eram os cidadãos para eles. Então, nesse primeiro momento da Revolução Francesa, você tinha estabelecido o voto censitário. Na primeira fase, quando você vai formar o parlamento, né, a Assembleia Nacional Constituinte, que vai gerar esse documento, que vai produzir, né, a Constituição Francesa de 1791, que nem chegou em vigor, tá? A gente nota que somente os mais ricos vão estar participando desse processo político que a gente está desenhando aqui. Tá bom? Quando a gente pensa na segunda fase da Revolução Francesa, no período da Convenção, a gente nota que a Convenção ela foi marcada pelo domínio jacobino, né? O terror jacobino, a Convenção jacobina. Tá? E esse período aí, como os jacobinos eles eram mais radicais, eles eram mais pautados na ideia do Rousseau, que tinha que ter uma ampliação de participação política, esses jacobinos eles vão estar elaborando uma nova Constituição, a Constituição de 1793, que previa, sim, o quê? Previa
o voto universal masculino. Então, pensava-se em um ambiente mais democrático. Tá? Só que o período jacobino, apesar da convenção ter durado de 1792 a 1795, os jacobinos estiveram à frente dessa convenção entre 1793 e 1794. Tá? Então, os jacobinos, que eram conhecidos como o partido da esquerda, o partido radical, o partido que queria grandes transformações, eles vão estar colocando em prática essas transformações? Vão estar. Porém, a gente nota que quem ia contra as ideias jacobinas era considerado inimigo da Revolução e morria. Não é à toa que nesse ano que os jacobinos estiveram no poder, mais de 100 mil cabeças foram cortadas. E aí vem a questão, né? Pô, mas e o direito à vida? Foi de ralo. Por quê? O mais importante era o projeto de poder que eles tinham na mente. Não é à toa que perderam o poder em 94, aí você vai ter uma outra Constituição Francesa em 1795, liderada pelo partido da direita, os girondinos, que eram mais conservadores, defendiam que a sociedade ela deveria se guiar pelas suas próprias pernas, sem tanta intervenção estatal. E aí o que acontece? A Constituição de 1795 volta com voto censitário. Então, como é um evento que dura 10 anos aí, de 1789 a 1799, a gente tem momentos dentro desse processo revolucionário. Por isso a gente divide ele em 3 fases. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Segunda fase, Convenção Nacional. Terceira fase, Diretório. Tá ok? Para o Enem, normalmente eles não fazem essa divisão. E quando eles concentram em uma fase, eles concentram no período do terror, esse período jacobino. Grandes transformações sociais, seguidas de grandes execuções a qualquer um que se opusesse à ideia deles. Alguma dúvida, galera, até o dado momento? Que a gente vai passar para as questõezinhas agora. Se tiver alguma dúvida, sinaliza aí. Se não tiver, a gente vai avançar. Pode seguir. Pode seguir? Então vamos que vamos. Agora a gente vai de questão direto até o final, tá? Se tiver alguma dúvida, só falar aí no chat que a gente tenta esclarecer. Vamos lá. A quarta questão. Que é ilegal a faculdade que se atribui a autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar a lei. Declaração dos Direitos, que é a tradução de Bill of Rights. Declaração dos Direitos, Bill of Rights. Seguindo aqui. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em... Então, a primeira dica aqui, galera, tem respectivamente, tem que seguir a ordem. Então, tu tem que pegar o que a questão está te pedindo. Então, ó, primeiro, a peculiaridade inglesa. Marca a peculiaridade inglesa. Você tem que identificar essa peculiaridade inglesa. Marca ela. E depois ele fala, o regime político que predominava na Europa. Marca ele. Então, quando você olha para a alternativa, você olha que na alternativa tem 2 partes. Uma frase ou uma expressão, um hífen, e depois você tem outro termo. Então, o primeiro termo está relacionado à peculiaridade inglesa. O segundo termo está ligado ao modelo político vigente na Europa Ocidental naquele momento. Beleza? Então, vamos lá. Isso foi só uma dica. Viu? Respectivamente, você tem que fazer isso para você não se enrolar na hora de responder a questão. Ok? Então, na letra A diz: redução da influência do Papa e teocracia. Letra B, limitação do poder soberano, absolutismo. Letra C, ampliação da dominação da nobreza, república. Letra D, expansão da força do presidente,
parlamentarismo. E letra E, restrição da competência do Congresso e presidencialismo. O que vocês responderiam nessa daí? Rapidinho aí. Todo mundo está marcando a letra B de bola. Sandy, Maria Eduarda, Maíra, Raíssa, Iago e eu também, a letra B. Perfeitinho, galera. Letra B de bola, resposta correta. Muito bom. Ó, viu respectivamente, galera? Vai lá na questão, marca o que ele está pedindo e vai analisar as alternativas com base no que ele está pedindo e na ordem que ele está pedindo. Não esquece disso para tu não dar mole lá na hora da prova. Vamos passar para a questão de número 5. A questão 5 diz o seguinte. Texto 1. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento de um sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo da produção, abrindo caminho na direção dos lucros. Resultado do aumento da procura eram forças abrindo um novo mundo. Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são respectivamente. Olha respectivamente de novo aí. Ó. Consegue observar? Então vamos lá. Letra A. Ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico. Letra B. Acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho. Letra C. Debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho. Letra D. Indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais. E letra E. Minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. Os textos, respectivamente, querem dizer o quê? O que vocês marcariam nessa daí? Agora ninguém marcou nada. Ih, ela deu ruim, hein? Essa deu para inglês, hein? Letícia marcou letra B. Temos um B, quem dá mais aí? Maria Eduarda marcou letra D. Dado, temos um bola, temos um dado, beleza. Agora tá ficando animado o negócio. A Andresa e Sandy marcaram letra E. Eita, nossa! B, D e E? Então vamos lá. Então, galera, ó, ele está pedindo para a gente analisar os textos e ver o que cada um dos textos está destacando como ideia. Então, ó, vou ler o texto 1 de novo. Ó. O texto 1 diz, ó, o aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo da produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Ele está criticando a industrialização? Ou ele está buscando demonstrar essas inovações todas como algo positivo, como algo legal? Ele está buscando aí, galera, ver isso como algo positivo. Então, ele está acentuando as inovações tecnológicas. Ele está falando das inovações tecnológicas como algo muito maneiro. Então, a gente já cai na letra B. Mas vamos confirmar se o segundo texto fala sobre priorizar as mudanças no mundo do trabalho. Vamos para o segundo texto. Ó. O texto todo é o seguinte. Ó, os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração numerosa de mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. Olha o que ele fala aqui agora. Ó. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Então, ele está falando, enfatizando as mudanças no mundo do trabalho. Existia um sistema doméstico de produção, onde as pessoas trabalhavam em casa
E agora, com o sistema fabril de produção, a galera começou a sair de casa para trabalhar em diferentes fábricas. Então, você desmontou o modelo de produção para montar outro modelo de produção. Então, resposta correta, letra B de bola. Quem marcou a letra B de bola? Marcou a letra B de bola apenas a Letícia. Então, Letícia, parabéns, acertou direitinho. Os outros que não marcaram a B de bola, conseguiram compreender o porquê B de bola? Sandy disse que entendeu. Acabou. Então, vou dar sequência. Maria Eduarda também disse que entendeu. Show de bola. Então, vou seguir aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai ajustando no decorrer aqui da resolução do exercício ou no final do encontro. Vamos lá. Número 6. Os cercamentos dos campos no século XVII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque a sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelha. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação da mão de obra. Outra consequência dos cercamentos dos campos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi: letra A, o aumento do consumo interno; letra B, o congelamento do salário mínimo; letra C, o fortalecimento dos sindicatos proletários; letra D, o enfraquecimento da burguesia industrial; e letra E, o desmembramento das propriedades improdutivas. O que vocês marcariam nessa daí? Nessa questão de número 6? Até agora ninguém. Maria Eduarda marcou letra A. Maria Eduarda A. Andresa A. Mais alguém? Todos marcaram A. Maíra, Heloísa, Sandy. Resposta correta, letra A. Perfeito, galera. Certinho. Tá? Só lembrando aqui que o cercamento dos campos é: o senhor feudal tinha uma terra grandona, cheia de camponês, ele vende um pedaço de terra para alguém que quer criar uma ovelhinha. Esse alguém cerca o pedaço de terra que ele comprou e você não vai precisar de tanta gente para criar a ovelha. Então, essa galera que você não precisa que trabalhe para você, essa galera vai ficar desempregada no campo e essa galera vai fazer o êxodo rural. No campo, essas pessoas eram servas. Elas trabalhavam em troca de ficar na terra. Quando elas fazem o êxodo rural, elas vão para a cidade, elas vão trabalhar em troca de um salário. E quem tem salário tem dinheiro para comprar. Ou seja, você tem aí, com isso, quanto mais pessoas saindo do campo e indo para a cidade, você vai tendo um aumento do mercado consumidor interno. Então, vocês estão corretíssimos. Resposta correta, letra A. Aumento do consumo interno. Saindo da industrialização e chegando na América. Diz aqui a questão de número 7. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados,
Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Seguindo aqui, considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. O que vocês marcariam nessa questão de número 7 aí? Maria Eduarda, Iago, Sandy, Letícia estão marcando letra C. C de casa. Perfeito, galera. Certíssimo, essa é a resposta correta. Ambas sustentavam a ideia dos direitos naturais que, de acordo com os iluministas, eram considerados fundamentais para a manutenção da dignidade humana. Belezinha? Então, C correto. Só vou fazer uma observação aqui que é importante na letra D. Toma cuidado. Olha o que ele fez aqui de maldade com você. Ó. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Veja, isso é impossível. Não tem como a Revolução Francesa influenciar a Revolução Americana. Porque a Revolução Americana, como o texto de apoio nos diz, ela aconteceu 13 anos antes. Então, para a Revolução Francesa ter influenciado na Revolução Americana, o Thomas Jefferson, lá em 1776, deveria... daqui a 13 anos vai acontecer uma revolução lá na França, aí, vamos fazer algo igual já, vamos começar logo, porque quando eles fizerem lá, a gente já deu uma caminhada nesse processo. E é inviável que isso aconteça, ele não era evidente. Então, partindo desse princípio, a Revolução Americana influencia na Revolução Francesa, e não o inverso. Tá? E não o inverso. Mas seguindo aqui, vamos passar para a próxima questão. Questão de número 8. Diz aqui o seguinte. O Estado sou eu. Frase atribuída ao rei Luís XIV, o rei Sol. Segundo o texto de apoio. A nação é anterior a tudo. Ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, é a própria lei. Os textos apresentados expressam alteração na relação entre governantes e governados na Europa. Da frase atribuída ao rei Luís XIV até o pronunciamento de Sieyès, representante das classes médias que integravam o terceiro Estado francês, infere-se uma mudança decorrente da letra A. Ampliação dos poderes soberanos do rei, considerado guardião da tradição e protetor de seus súditos e do império. Letra B. Associação entre vontade popular e nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. Letra C. Reforma aristocrática, marcada pela adequação dos nobres aos valores modernos, tais como o princípio do mérito. Letra D. Organização dos estados centralizados, acompanhados pelo aprofundamento da eficiência burocrática. E letra E. Crítica ao movimento revolucionário, tido como ilegítimo em meio à ascensão popular
conduzida pelo ideário nacionalista. E aí, o que vocês marcariam nessa questão? Alguém escolheu aí? Sandy marcou a letra B. Bola. Letícia, letra B. Eduarda, letra B. Maria Eduarda, letra A. Raíssa, letra B. Então vamos lá. Resposta correta, bola. Tá? Vamos ver porque que não é A, inclusive. Então a letra B. Associação entre vontade popular e nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. Então, quem respondeu letra A, né? Quem respondeu? Maria Eduarda. Eduardo? Então, Eduardo, olha só. Vamos para o corpo da questão. Da frase atribuída ao Luís XIV até o pronunciamento de seus representantes, interfere-se uma mudança. Então, quando você marca a letra A, você está ratificando o texto do Luís XIV. Só que ele não quer saber o que era vigente. Ele quer saber o que mudou. E aí o que mudou está relacionado com o texto de Sieyès, que seria a associação entre vontade popular e nação. Deu para entender? Então seria basicamente essa ideia. Você tinha que focar no que mudou e não no que existia. Essa é a lógica dessa questão aí. Tá bom? Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas conseguiram chegar onde a questão, né, se propôs. Vamos para a penúltima questão do dia. Questão 9. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases, letra A, a modernização da educação escolar, letra B, a atualização da disciplina moral cristã, letra C, divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico, letra E, universalização do princípio da igualdade civil. O que vocês marcariam nessa daí, galera? Maria Eduarda, Iago, Lisa, Sandy e Letícia marcaram a letra E. A Raíssa, a letra E também. Perfeito, galera. Letra E, a resposta correta. Certíssimo. Ó, ele está perguntando sobre o iluminismo. O iluminismo tu já domina, né, velho? Então, ó, direitos naturais. Nota como a gente quase não sai do lugar. Nota que está tudo batendo nisso aqui. Então, isso aqui que a gente falou hoje, para quem veio aqui hoje de manhã, esse horário, vai resolver 90% do seu problema das questões dessa temática. E detalhe, isso não cai só para a história. Isso cai também em questão de filosofia. Então, é um ganho grande aí quem acordou um pouquinho mais cedo para poder acompanhar o nosso encontro. Vamos para a última questão aqui. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, isso é, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos envolvidos na Revolução Francesa? Letra A,
a alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Letra B, ao clero francês, que desejava justiça social e era ligada à alta burguesia. Letra C, aos militares oriundos da pequena e média burguesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. Letra D, a nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. E letra E, aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça social e direitos políticos. O que vocês marcariam nessa nossa última questão, número 10? Todos estão marcando letra E. Perfeito, galera. Letra E é a resposta correta. E na número 9, a Sandy perguntou por que não pode ser a letra D. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui rapidinho, Sandy. 9, letra D. Socialização do conhecimento científico. No caso aqui, Sandy, a grande questão, se a gente for olhar aqui para o texto, a gente nota que esses debates aqui, eles não eram abertos a todos. Então, era apenas entre as pessoas que tinham condição econômica para tal. Então, você não tem essa preocupação com a questão da socialização do conhecimento. Na verdade, a preocupação aqui é com a transformação da estrutura política, social e econômica. Por isso que não pode ser letra D. Beleza? Entendeu? Show de bola. Bom, queridos, a gente tem aí, acho que 5 minutos, 7 minutos, alguma coisa assim. Não, 10 minutos. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram colocar para a gente poder esclarecer nesses minutinhos finais? Ou está tudo de boa? Ou se está tudo de boa? Tudo de boa? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí do nosso encontro, tá? Nessa manhã de sábado, meio nublada, né? Meio barro, meio tijolo. Conforme eu falei antes, isso aqui vai resolver 90% da vida de vocês com questões relacionadas a isso no Enem. Então, façam as anotações direitinho, né? Qualquer dúvida podem me procurar depois, sem problema, que aí a gente sana. Mas acredito que esteja tudo tranquilo, tá bom? Como deu para ver, né? A gente resolveu 10 questões, o índice de acerto foi de 80%. Né? Isso aí serve para vocês verem quanto vocês estão preparados, né, para a prova que vai ocorrer em janeiro. Uma temática importante e vocês tiveram aí 80% de acerto. E isso é muito legal. A gente vê que o nosso trabalho não tem sido em vão, que a coisa tem funcionado legal. Valeu? Então, se ninguém tem mais dúvidas, beijo do gordo e hasta la vista. Tchau, tchau, galera. Até mais. Valeu, galera. Lembrando que daqui a pouco a gente tem aula de língua portuguesa com o professor João Sérgio. Agradecer ao professor Cássio pela aula no sábado, dispor do seu tempo aqui para dividir o conhecimento, que não é pouco. E obrigado pela presença de vocês também. Então, daqui uns 20 minutinhos a gente volta. Mas retornem mesmo para poder assistir a aula de português, de língua portuguesa. Um abraço. Até daqui a pouco. Foi, nasceu. Tranquilo, filho? Beleza.